projeto de pesquisa para o TCC é um passo importante ao acadêmico que está em iniciação científica. TCC, trabalho de conclusão de curso, geralmente nas faculdades, é apresentado na condição de artigo científico ou trabalho de monografia. Mas saiba você que antes de iniciar seu trabalho de conclusão de curso, deve inicialmente apresentar o projeto de pesquisa. Deste modo, o projeto de pesquisa é o esboço do passo a passo de como você pode trabalhar no estudo de seu objeto. Geralmente, as dúvidas para quem antecede sua iniciação em pesquisa são: o que estudar e qual método usar? A questão é: quais os passos para escrever o projeto de pesquisa? Nossa aula começa com a dica sobre a introdução. A introdução de seu projeto de pesquisa deve ser a última coisa a ser feita. Isso porque, depois que você já sabe qual é o seu objeto de estudo, as justificativas, o método, os objetivos, aí sim você tem uma ideia de como deve introduzir a redação de seu projeto. Para iniciar seu projeto de pesquisa, a primeira dúvida que surge é o que estudar. Primeiramente, você deve definir seu objeto de pesquisa. O objeto é o elemento ou o meio a ser pesquisado que será ancorado pelos seus referenciais teóricos. Sendo assim, o objeto de estudo é o fenômeno a ser explicado por você em sua pesquisa. Normalmente, os acadêmicos têm dificuldades em definir seu objeto a ser estudado e acabam propondo pesquisas com temas bem amplos, muito amplos. Antes de iniciar seu projeto de pesquisa, faça uma reflexão. Qual será meu objeto de pesquisa? Definido seu objeto de estudo, o próximo passo será formular uma pergunta que instigue sua pesquisa. Digamos que você já sabe o que irá pesquisar, ou seja, já sabe qual é o seu objeto de pesquisa. Agora, você deve ter a pergunta de pesquisa, que estabelece a formulação de um problema a ser investigado. Dessa forma, a pergunta de pesquisa deve ter o teor que investiga o fenômeno que ocorre com o seu objeto de estudo, ou seja, investigar as causas e as consequências do acontecimento. Sendo assim, você deve considerar que o problema a ser investigado é de natureza científica. Sintetizando, o fenômeno de estudo deve ser questionado com a pergunta que instiga o problema. Deste modo, sua pergunta investigativa deve ser clara, precisa e específica do que será estudado. Justificativa. Nesta etapa, você deve ter em mente que sua justificativa deve ter o que será estudado, ou seja, já apresente logo no seu primeiro parágrafo o objeto de estudo e a relação com a área da pesquisa. No segundo parágrafo, você pode questionar que há algo ainda que possa ser estudado e que precisa ser esclarecido, ou seja, é o momento de você escrever que algo em seu objeto ainda merece uma investigação, de ser esclarecido. É neste parágrafo, no segundo parágrafo da justificativa, em que você vai dizer ao seu leitor que existe no seu objeto de estudo um fenômeno a ser investigado. No terceiro parágrafo da justificativa, a sugestão é dizer qual a relevância que este estudo tem para a sua área da pesquisa. E concluir apontando os possíveis avanços, contribuições que possam ser realizados através do seu estudo.
Definir objetivos. Definir objetivos da pesquisa é nortear as finalidades de seu estudo. Há duas condições de objetivos que deve ter em seu projeto: objetivo geral e o objetivo específico. No objetivo geral é o sentido mais amplo do problema e o objetivo específico deve delimitar o que será estudado. Fazendo uma analogia, podemos dizer que seu objetivo geral é estudar a árvore da maçã, sendo que seu objetivo específico é compreender qual o efeito que o agrotóxico causa especificamente na maçã. Sendo assim, no seu objetivo específico deve nortear o estudo das causas e consequências, sendo este mais preciso, claro, sobre o objeto de estudo. Fundamentação teórica. Definido o seu objeto de estudo, a pergunta de pesquisa, as justificativas e os seus objetivos, você começa a perceber que com o tempo o projeto de pesquisa se torna prático. Agora você deve ter em mente as teorias que expliquem o fenômeno que está acontecendo com o seu objeto de estudo. Melhor dizer, sua fundamentação teórica. A fundamentação teórica é a referência de estudo. Nesta etapa, você deve colocar quais as teorias e os teóricos que sustentam a pesquisa. Sendo assim, é a teoria que fundamenta como dado acontecimento ocorre com o seu objeto de estudo. Uma dica importante para quem está em iniciação científica: use sempre citações de teóricos que respaldem sua pesquisa. Sendo assim, faça um breve comentário introdutório do fenômeno. Depois use a citação para fundamentar o estudo e em seguida faça uma breve análise sobre a citação, fundamentando a teoria, o objeto que está em estudo. Assim, as teorias e as citações dos teóricos respaldam que você percebeu um fenômeno que acontece com seu objeto de estudo e que tem um caráter científico. Portanto, sua pesquisa deve estar relacionada com a teoria. A metodologia. Metodologia significa os procedimentos adotados para realizar a pesquisa. Melhor dizendo, metodologia é a estratégia de investigação para coletar os dados de sua pesquisa. Lembrando que você, acadêmico, deve ser um estrategista da pesquisa, procurar conhecer bem as peças de seu método adotado para realizar a explicação do fenômeno em estudo. Conhecer bem a metodologia que você adotou para estudar o seu objeto e explicar o fenômeno. Dentre a metodologia, cabe você escolher qual procedimento adotar. Entre eles temos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, o estudo de caso, a pesquisa etnográfica, entre outros. Se você tem dúvidas quanto à metodologia que você irá utilizar, a sugestão é ter em mãos um livro de metodologia de pesquisa. Assim você encontra qual destes procedimentos pode ser adequado para a sua pesquisa. Sugerimos então, neste vídeo, uma obra que pode auxiliar para suas pesquisas. Aí o livro no vídeo: Metodologia da Pesquisa, Abordagem Teórico-Prática. A autora é Elizabeth Mátalo Pádua, da editora Papyrus. Resumindo, a metodologia é o delineamento de pesquisa adotado e apresentado em seu projeto de pesquisa. Cronograma de estudos. Como a pesquisa se desenvolve em várias etapas, é necessário fazer a previsão do tempo necessário para se passar de uma fase para outra.
Lembrando que o cronograma tem etapas desenvolvidas simultaneamente, sendo necessário ter indicação de quando isso ocorre em seu cronograma. Definir o cronograma é indicar com clareza o tempo de execução previsto para as diversas fases, bem como os momentos em que estas etapas se interpõem. Este modelo é um exemplo de cronograma que você pode usar em seu projeto de pesquisa. O modelo apresenta as etapas: leitura bibliográfica, coleta de dados, análise de dados, conforme o que você está vendo na imagem neste momento. Existem outros modelos que você pode seguir e adotar da melhor maneira que possa ser utilizado no seu cronograma dentro do projeto de pesquisa. É claro que o cronograma de pesquisa corresponde apenas a uma estimativa de tempo. Por uma série de fatores imprevistos, os prazos podem deixar de ser observados, mas com ampla experiência e organização de que tenha os recursos necessários à pesquisa, o cronograma elaborado tem grandes chances de ser realizado. O orçamento. Já parou para pensar no custo de sua pesquisa? Toda pesquisa gera um custo. Leve em conta que seus estudos devem ter aspectos administrativos, tais como tempo, dinheiro a ser investido também. O projeto de pesquisa pode conter uma ótima metodologia da pesquisa, porém deve-se observar a viabilidade financeira para a realização da pesquisa. Ter o controle do gasto é necessário para planejar o andamento do projeto. Conforme Antônio Carlos Gil, autor da obra Como Elaborar Projeto de Pesquisa, aponta o orçamento com foco nos seguintes itens: material permanente, material de consumo, diárias, passagens e despesas com locomoção, caso seja necessário, entre outros serviços de terceiros, caso também se faça necessário. O autor da obra esclarece que este orçamento é importante, sobretudo para quem deseja obter recursos de instituições de apoio à pesquisa. Aqui vão dicas importantes para você que esteja iniciando o projeto de pesquisa. Antes de realizar seu projeto, procure ler artigos científicos que possam tratar do mesmo assunto ou direcionado ao assunto de sua pesquisa. Assim, após ler, você pode verificar quais referências teóricas que esses artigos utilizaram, né? Esses autores dos artigos que você lê. Quais as referências teóricas que o artigo deles utilizaram e que de repente pode servir para você. Seu projeto de pesquisa deve estar planejado dentro das condições de realização, ou seja, ser viável. Procure ter em mãos uma obra que seja o eixo teórico de sua pesquisa e que explique o fenômeno em estudo. As demais obras são para sustentar a teoria em estudo. Para encerrarmos, sugerimos a leitura desta obra, Como Elaborar o Projeto de Pesquisa, de Antônio Carlos Gil, que irá lhe auxiliar nos momentos de consulta para tirar dúvidas sobre questões de abordagens, métodos, técnicas na área de pesquisa e que irá contribuir para o seu aprendizado. Lembrando que agora, como você já sabe o objeto de estudo, os objetivos, a justificativa, já sabe a questão do cronograma, do orçamento, já tem uma visão geral de seu projeto de pesquisa já esboçado, agora sim você pode pensar em fazer a introdução, já que você já conhece o contexto de sua pesquisa e fica melhor de fazer agora redigir a sua introdução do projeto. Agora que você já sabe os passos do projeto de pesquisa, é hora de redigir.
sabe que é preciso ter paciência e determinação para cumprir seus objetivos. Então, bons estudos e sucesso!